Vamos a mais um vídeo do canal Spin Attack e vamos mostrar aqui o módulo Sherlock Holmes. É uma nova estratégia e o objetivo desse vídeo não vai ser mostrar lucros, tá? Então antes que as pessoas comecem a fazer comentário aí, quero ver você jogando numa roleta e tal, tem o canal do Misael que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Ele joga com dinheiro real, num cassino e tal. O objetivo desse vídeo aqui será simplesmente mostrar como que funciona, como que se configura, qual que é o objetivo dessa nova estratégia Sherlock Holmes. Se esse vídeo não ficar muito longo, no final dele eu entro em um cassino e faço algumas jogadas com dinheiro real, tá? Mas o objetivo principal vai ser mostrar aqui para vocês como utilizar essa nova ferramenta do Spin Attack. Lembrando para vocês que na página principal do Spin Attack, essa é a primeira página, tem aqui promoções, tá? Então agora todas as licenças elas possuem parcelamento, você pode optar por PayPal, por PagSeguro, enfim, tem N formas aí de você efetuar o pagamento, né, para quem quiser comprar. E descendo um pouquinho mais para baixo, agora foi liberado aqui, olha, a versão de download, que é uma versão demo, é uma versão gratuita para você testar o sistema. Então se você clicar aqui, ele te dá todas as instruções que você precisa para poder baixar e instalar o programa. Lembrando que para o programa funcionar, ele precisa de um username e uma password. Então você pode criar esse username e a password aqui. Não adianta só você querer baixar o sistema. Você precisa criar esse login e senha para poder entrar no sistema, tá bom? Beleza? Então vamos voltar aqui para a estratégia Sherlock Holmes e como que ela funciona. Da onde é que surgiu isso? Como que a gente vai conseguir trabalhar com isso? Bom, primeira coisa, você vai ter que informar para o sistema de 4 a 9 números, que é essa condição aqui, ó. Informe de 4 a 9 números e separe esses números por um sinalzinho de menos. Não adianta utilizar vírgula, espaço, nada. Então você vai informar de 4 a 9 números. Que números são esses? Os números que você quiser. A gente notou que tem muitos jogadores que eles falam assim, olha, eu fico monitorando determinados números na roleta e eu sei que eles vão sair a cada tantas jogadas, Então, pensando nisso, o que a gente criou? Uma forma de você introduzir esses números para o sistema e esse sistema vai fazer um monitoramento para você. Para além de sugerir apostas nesses números que você for informar, ele também pode sugerir apostas de outras jogadas, de split, de corner, de street, que é a rua, né? As linhas, incluir vizinhos ou não. E são os splits dos números que você colocar aqui, os vizinhos dos números que você colocar aqui. Então isso te dá uma margem muito grande, porque além de você poder apostar nos números, ou só nos números, se você quiser, você também pode apostar em jogadas que são compostas pelos números que você vai informar ali, tá? Mas eu não sei quais são os números que eu vou informar. Tudo bem. O sistema, a gente vai ver depois que eu fizer as configurações, que ele não deixa eu avançar aqui, olha. Se eu tentar avançar, ele fala que dá um erro, né? Porque eu preciso informar de 4 a 9 números. Depois que eu avançar, ele vai ter um quadro onde ele vai te gerar as estatísticas dos números que estão mais ou menos saindo. Então, se você não tiver uma sugestão de números, você pode informar um número qualquer, esses números são aleatórios, e depois você melhora esses números se baseando na estatística que ele vai gerar para você. Tá? Então, por que não mais números? Acima de 9 números começa a se tornar inviável as apostas, ela fica muito cara. Então 9 números é uma quantidade boa, porque você pode pegar 3 números, por exemplo, da primeira dúzia, 3 números da segunda dúzia e 3 números da terceira dúzia. Então você já tem uma cobertura muito grande, né? Se você vê que estão dando números que compõem a segunda e a terceira dúzia, então você já nem aposta na primeira. Fora isso, você pode colocar aqui terminais.
Por exemplo, você quer monitorar terminais, o 4, o 14, o 24 e o 34. Por exemplo, tá? Aí o 0, enfim, você pode colocar aqui até 9 números. Vamos colocar só esses 4 aqui por enquanto. Tá? Por acaso são terminais do número 4, mas pode ser o que você quiser. E se você falar para o sistema, eu quero que você me indique os splits do número 4. O que são os splits do número 4? O número 4 está aqui. Aqui é um split, portanto o 1 faz parte do número 4, o 5 faz parte do split do número 4 e o 7 faz parte do split também do número 4. Então ele vai indicar para você os splits. E se você tiver marcado aqui, olha, incluir números, vê que ele está checado aqui. Se você fizer assim, ele só vai te indicar os splits desses números aqui. Tanto do 4, como do 14, do 24 e do 34. Tá? Os splits do 34, por exemplo, eles só são 2, o 31 e o 35. Do 14 já é mais do que aqui no 4. Ó, o split do 14 é o 11, o 15, o 17 e o 13. Ele faz isso para você, você não precisa saber disso. Tá? Só estou te mostrando como é que ele vai funcionar aqui. Então se você deixar 4, 14, 24, 34 e marcar splits e não marcar os números, ele vai te indicar os splits desses números aqui. Se você falar, eu quero incluir o número, então ele vai te dar os splits e os números que foram ditos aqui nessa lista. Tá bom? Se você não quer splits, você acha que é uma jogada mais difícil, você pode escolher corners. E é o mesmo princípio. Os corners do número 14. O número 14 está aqui. O corner ele é composto por 4 números, certo? Então aqui, olha, se você jogar aqui, o 10, o 11 e o 13 faz parte do 14. Se você jogar aqui, o 11, o 12 e o 15 faz parte do 14. Se você jogar aqui, o 15, o 18 e o 17 faz parte do corner 14. Se você jogar aqui, já é o 13, o 16 e o 17. Portanto, se você deixar com essa configuração, corners e incluir números, quando ele for te indicar uma jogada, ele vai te indicar o 14 e todos os splits que compõem o número 14. Você está entendendo o tamanho da cobertura disso e a capacidade de acerto que isso te dá? Então é muito grande. Tá? Você pode falar que você não quer nenhuma jogada e você quer simplesmente só os números. Então aí no caso ele não te indica nenhuma jogada e só vai indicar os números que você colocou aqui. A mesma coisa com linhas e street. Street é a rua, né? 7, 8, 9. A linha é a linha dupla, por exemplo, do 4 ao 9 e assim por diante. Aqui tem um detalhe. Se você falar assim, inclui os números e também inclui, vê que vizinhos estão com 0, ou seja, você também vai querer incluir os vizinhos dos números que você colocou aqui. Para a gente saber qual que é o vizinho do número 4, a gente tem que olhar para a raíz e não para a mesa. Tá? O vizinho do número 4 não é o número 1, nem o 7, nem o 5. Você vai ter que olhar para a raíz. Se a raíz, você olha aqui. Não é obrigatório utilizar isso aqui, mas só para fazer uma demonstração. Por exemplo, vizinhos do número 4. À esquerda, vamos colocar 2 e 2 à direita. Show, é mostrar, né? Então ele fala, olha, à esquerda do número 4, aqui na raíz, cadê o número 4? Vamos encontrar aqui o número 4. Cadê o número 4? Aqui. À esquerda, ou seja, para cá, é o 2 e o 21, porque eu pedi 2 vizinhos. À direita já é o 19 e o 15, tá? Que é o que está aqui. Então ele vai fazer isso com todos os números, com 14, com 24, com 34, e vai indicar para você os vizinhos desse número que você colocou aqui. Olha que bacana, tá? Não vou entrar muito em detalhes aqui, e você pode escolher, não quero vizinhos, quero apenas um vizinho de cada número. E veja bem, se você falar assim, eu não vou querer nenhuma jogada, eu vou pedir para incluir os números e quero um vizinho de cada número. Então nós estamos falando que aqui o 4, ele vai te dar 3 indicações. O 4 mais o vizinho da direita mais o vizinho da esquerda.
o 14, mais o vizinho da direita, mais o vizinho da esquerda. Tá? Então, se você tiver aqui muitos números, vamos supor aqui, eu vou inventar aqui, 15, eu não posso pôr número repetido, se eu colocar número repetido ele me avisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos colocar o 30 e o 28, por exemplo. Isso. Se eu tentar falar isso aqui, olha, e me faça os corners. Então eu estou falando para o sistema, e vamos incluir aqui 2 vizinhos. Então eu estou falando para o sistema, me inclui nas indicações os números, e são esses 9 números aqui, me inclui os corners desses 9 números, portanto já é vezes 4, e me inclui 2 vizinhos. Vamos ver, eu vou fazer um play só para você poder entender. E ele fala assim, olha, aposta inviável. Porque no caso aqui, ele vai praticamente fazer com que você aposte em toda a mesa. Tá? Então, como você falou 2 vizinhos, você já tem 9, você já vai ter aqui 4 números a mais. Tá? Então, são 9 números vezes 4, porque são 2 vizinhos, lembrando, um à esquerda e um à direita, 2 à esquerda e 2 à direita, são 4 números, só que já vai dar 36 números. Mais os corners, que são compostos por 4 números, então ele fala, olha, essa aposta ela é inviável, né? Vamos corrigir isso daí. E ele sugere para você, reduza a quantidade de números, portanto, de 9 você pode reduzir essa quantidade de números, reduza a quantidade de vizinhos, de 2 você pode baixar isso para 1, desmarque a opção incluir números, ou ainda, né, por fim, selecione tipo de jogada nenhuma. Isso vai fazer com que a quantidade de números seja reduzida e a quantidade de apostas se torne viável, para que quando você ganhe, você consiga ter lucro. Tá? Então vamos mais uma vez, vamos reduzir aqui, vamos deixar só a ideia ali dos terminais. Para já, vamos pedir corners e vamos deixar 100 vizinhos. Tá? Vamos só fazer uma coisinha simples aqui. Então é assim que ele vai te mostrar as indicações. E para cada tipo de jogada, split, corner, street ou lines, ele vai te dar ele vai te gerar uma visualização diferente. Eu vou mostrar como é que isso funciona. Então, quando que ele vai te dar essa indicação? Ele vai precisar que você indique para ele 2 fatores, ou repetições ou atrasos. Ou seja, ele vem por default, ou seja, na sua configuração básica, que ele vai te sugerir as indicações que você marcar aqui, quando as repetições desses números aqui, de qualquer um desses números, de um ou mais desses números, forem superior a 3. Ou seja, não estamos falando de porcentagem, nem de fator, igual é no número básico, estamos falando de quantidade de vezes que um número sai ou que ele está em atraso, tá? Que são os 2 fatores que determinam aí as indicações de aposta. Então, quando qualquer um desses 4 números aqui se repetir por 3 vezes ou mais, tá? Veja bem, repetições superiores a 3. Então, se ele se repetir 3 vezes, ele não vai te mostrar. Ele só vai se repetir quando isso aqui for pelo menos 4. Tá? Superiores a o valor que você colocar aqui. Você pode falar assim, mas eu não quero trabalhar com repetições. Tudo bem, você põe a 0. Tá? Se for 0, ele entende que você só quer mexer com atrasos. A mesma coisa com atrasos. Se você pôr 0, ele vai entender que você só quer repetições. Se você deixar assim, ele vai falar para você, está errado. Eu vou te dar indicações de nada. Né? Então você precisa, se eu fizer um play aqui, ele vai se queixar. Não vamos fazer agora. Vamos deixar aqui 3 e vamos deixar aqui, como estava também, 6. Tá? Depois a gente mexe aqui. Então ele vai te fazer as indicações quando qualquer um desses números aqui se repetir por 3 ou mais vezes. Ou, veja bem, ou eles atrasarem, ou seja, se dessa lista aqui, nenhum desses números, 4, 14, 24, sair por mais de 6 vezes, ficarem em atraso. Tá? Então você consegue determinar aqui não só um fator, mas 2.
Porque tem muita gente que fala assim, eu prefiro jogar em repetições, eu prefiro jogar em atrasos, mas a gente nunca sabe quando um número vai atrasar ou quando ele número vai se repetir. Mesmo porque um número pode se repetir 2 ou 3 vezes, até mais, e depois nunca mais sair. Tá? Então aqui você consegue fazer um equilíbrio e manter uma lógica coerente quando um número se repetir ou se atrasar pela quantidade de vezes que você colocar ali. Um outro fator que você pode utilizar é repetir a mesma aposta quantas vezes. Tá? Aqui é só você deslizar isso aqui, ele está com 4, ou seja, ele vai te fazer uma indicação e você pode até repetir 4 vezes aquela indicação. Ou pode repetir mais vezes, ou só repetir uma vez. Tá? Vamos deixar com 4. E aqui eu tenho alguns limites. Então ele está falando assim, 0. Ele não usa, ou seja, não usa o critério de repetição, está ali, no use, e o mínimo é 1 e o máximo é 12. Ah, mas eu já vi ficar 20 jogadas sem sair um determinado número. Veja bem, são 20 jogadas sem sair um determinado número. Aqui nós já estamos colocando 4 números, e pode ir até 9. Então 20 jogadas sem sair nenhum desses 9 números é praticamente impossível. É melhor você não jogar naquele momento. Tá? Então aqui você pode ir até o 12. Atrasos superiores ao valor que você colocar aqui, ele pode ir no mínimo de 1 e no máximo de 22. Tá? O que eu expliquei aqui, na verdade, vale para atrasos e não para repetições. É muito difícil um mesmo número repetir 4 ou 5 vezes. Tá? É muito difícil um conjunto de 4 até 9 números ficar sem sair mais do que, no caso aqui, são 22 vezes, do que 20 vezes, 18 vezes. Você até pode colocar, mas aí o sistema vai demorar muito para te dar a indicação. Então você pode ir ajustando aqui, consoante a sua necessidade. Tá? E quantas vezes você vai repetir essa aposta. Esses outros 2 critérios é a sua gestão de banca. O sistema vai falar para você, aposta uma ficha, ou 2, ou 3, ou 4, no valor que você quiser. Essa ficha, se for de 50 centavos, ele vai te mostrar o 1, significa que você vai colocar uma ficha de valor de 50 centavos. Você é quem determina esse valor. Se estiver jogando R$10, ele fala para você, coloca uma ficha, então você põe uma ficha no valor que você quiser, no caso de R$10. E ele quer saber qual que é o comportamento que você vai adotar. Tem pessoas que fazem a gestão de banca, uma gestão mais agressiva, outros são mais conservadores. Então eles têm critérios para quando eles ganham e critérios para quando eles perdem. Aqui a gente tem 3 opções para cada situação, quando ganha e quando perde. Então numa situação de você ganhar, tá? Ou seja, você fez uma aposta e ganhou. O que você quer que o sistema faça para você? Ele continua com o valor de uma ficha, que é o valor inicial, ou seja, você não vai mexer nos valores. Se você ganhar, você mantém aquela aposta, é isso que ele quer saber para você. Se você ganhar, o que você quer fazer? Aumentar uma ficha no valor? Tá? Então, se você começou com 1, se você ganhar, ele vai falar agora você põe 2. Se você ganhar, ele vai falar agora você põe 3. Se você ganhar, ele vai falar agora você põe 4. E mantém o valor atual. O que quer dizer isso? Manter o valor atual não é a mesma coisa que esses 2? Não, porque existe a situação de você perder. Tá? Então, quando você perder mais de uma vez, tá? Não é quando você perder a primeira vez, ou seja, você perdeu uma vez, você perdeu uma segunda vez, então você vai precisar fazer gestão de banca a partir daí. E a partir daí, o que você quer que faça? Continua com o mesmo valor da ficha? Ou seja, mesmo que você perca, você continua com 1 no valor da ficha. Dependendo das apostas, se você estiver apostando em splits, por exemplo, o valor que ele te paga é vezes 18. Então não justifica você aumentar o valor da aposta caso você perca. Porque você vai poder perder umas 3, 4 vezes seguidas, que mesmo ganhando depois de 3 ou 4 perdas, você ainda vai ter lucro. Então não justifica você aumentar. Se você está falando assim, olha, eu estou com números, eu estou com vizinhos, eu vou usar corners, então você vai utilizar demais apostas. E aí o montante
ou seja, a soma total das suas apostas, ela pode cobrir a aposta, mas pode ser que não cubra caso você perda. E aí o que você quer fazer? Você quer continuar com o valor de 1, você quer aumentar uma ficha, ou seja, você perdeu, está apostando 1, você perdeu, ele mantém a primeira vez, né? Na segunda vez que você perder, ele já soma mais 1 na ficha, não é dobrar. Tá? Então, se você tem 1, ele vai para 2, se você tem 2, ele vai para 3, se você tem 3, ele vai para 4. E aí entra esse manter o valor. Vamos supor que você perdeu 4 vezes e a última aposta foi de 4. Então, se você ganhar e tiver marcado aqui, continua com uma ficha, ele pega o 4, que foi o valor da última aposta, e transforma em 1. Tá? Se você manter aqui o valor, ele vai, na próxima indicação, começar com 4. Porque você perdeu em 4 aqui. Então é por isso que tem essa opção mantém o valor atual. E a última opção, caso você perca, é uma opção agressiva, né? Que é no caso de dobrar o valor da ficha. Então você tem 1, ele passa para 2, você tem 2, ele passa para 4. Veja bem, não é aquele martingale normal que a gente está falando ali de jogar em vermelho, preto, par e ímpar, porque aquilo é um tiro no pé, que nós estamos falando de apostas que pagam, a pior aposta aqui paga 6 vezes, que são as linhas. Um street paga 12 vezes, um corner paga 8, 9, o split paga 18 e o número pleno paga 36. Tá? Então, mesmo que você dobre, nós não estamos falando do mesmo martingale que era feito antigamente lá atrás. Tudo bem? Aqui nós temos mais a opção do manual. Vamos deixar aqui, continua com a mesma aposta e continua também com a mesma aposta, só para a gente ver como é que aquilo funciona. Aqui nós temos o manual, que ele vai acessar o manual lá no site, onde tem toda a explicação disso daqui, o play e ver que esse X está desativado e aqui agora tem um cadeadinho. Já vou te mostrar para que serve esse cadeado. Aqui ele está aberto, esse cadeado está aberto. Quando esse cadeado está aberto, ele permite que eu altere isso aqui. Quando esse cadeado está fechado, ele não vai deixar eu alterar isso aqui. Então, vamos fazer um play e vamos passar para a segunda tela do sistema. Está aqui. E essas aqui é normal, é a tela que você já conhece, tá? Onde você vai fazer a introdução dos números aqui. O wins e o loss ele vai te dar aqui, né, as indicações. E aqui está a tal da tabelinha que eu falei, que ele vai te dar as indicações dos números que estão saindo mais. Ele vai colocar em ordem decrescente, ou seja, em ordem crescente, né, do maior para o menor. Em ordem decrescente, desculpa, do maior para o menor. E é onde os números que aparecem primeiro aqui vão ser aqueles que mais estão se repetindo. Consequentemente, o fundo dessa lista são os números que menos estão saindo. A gente vai ver como é que isso funciona. Aqui é onde eu envio o número para o sistema, aqui estão os números que eu coloquei lá no início. Recolher a ficha, você pediu para, por exemplo, repetir 4 vezes, já repetiu 2 vezes, você não quer mais fazer aquela aposta, você recolhe as fichas. E a configuração. E aqui tem esse olhinho. Esse olhinho aqui é o View Config. Se eu clicar nele, ele me dá a configuração que eu fiz naquela tela de configuração. Então eu posso acessar por aqui. E aqui ele fala assim, olha, configurações, os números são 4, 14 e tal, pedir um vizinho, as jogadas são corners, o que mais? Se ganhar, mantém uma ficha, se perder, mantém uma ficha, 3 repetições, 6 atrasos, ou seja, ele vai me dar indicações quando essas repetições forem superior a 3 ou superior a 6, e vai repetir a mesma aposta 3 vezes, tá? Se eu não quiser ver essa configuração aqui eu fecho isso, eu posso vir aqui em configurar novamente e repara, agora essa configuração aqui eu não consigo alterar nada. Tá? Por quê? Porque ele já entendeu que você está em jogo. Então se você simplesmente fechar aqui, ele não faz nada, ele volta sem perder aquela configuração, sem alterar nenhum valor e nada. Então você só vai mexer aqui se você realmente quiser alterar alguma coisa. Então vamos supor, eu coloquei quantidade de 1 vizinhos, eu não quero, eu quero 0 vizinhos. Então eu venho aqui, destravo isso. Nesse ponto o sistema, mesmo que ele tiver dados para trás, ele fala, opa, o cara mudou a configuração, eu vou ter que
refazer os meus cálculos, tá? Então, por isso que tem esse cadeadinho aqui. Uma vez que você clicou no cadeadinho, não tem mais volta a dar. Quando você fizer play, ele vai ignorar os resultados para trás e vai começar de novo. Tanto é que o X aqui também foi desligado. Aqui eu mudo para 0 e vou fazer play, tá? Então agora se eu for aqui no View, os vizinhos estão 0. E a configuração que eu fiz, isso aqui também serve para mim ver as configurações. Configurar, deixa eu ver, eu pedi corner, beleza. Então aqui ele vai fazer assim, olha, 3 repetições, não repetiu nenhuma, 6 atrasos, delay é atraso, não atrasou nenhuma, tá? Vamos forçar resultados aqui para a gente ver, e eu falei que eu quero que ele me indique esses números e os corners desse número, jogada corners, tá? Então vamos colocar aqui, vamos começar com um número que não tem, 30, então ele fala aqui, olha, 3 repetições, de 3 repetições não repetiu nenhuma, de 6 atrasos, opa, ele atrasou uma, por quê? 30 não faz parte dessa quantidade de números aqui. E ele já começou a colocar aqui para você, olha. O número 30 já saiu uma vez. Aí depois vem todo o resto. 36, lembra que eu falei que está em ordem decrescente? 36, 35, 34, 33, 0 vezes. Então, se você não tiver uma base desses números aqui, você pode ir lá no seu cassino, tem o histórico das jogadas que dá a roleta que estão lá, e você passa para cá 20, 30 números, não precisa passar mais do que isso. E aí você se baseia nesses números que você vai informar para o sistema, você se baseia aqui. Aí você pode tanto pegar os que estão mais saindo, como vir aqui para o fundo da lista e pegar aqueles que estão menos saindo. Tá? Vamos colocar aqui mais um que não tenha saído, 0, por exemplo. Né? E aí ele passou o 0 aqui para cima. Olha só, o 0 saiu uma vez, o 30 saiu uma vez. Todos os outros não saíram. Vamos fazer ele fazer uma indicação por repetição. Então aqui saiu o 24, saiu o 34, saiu o 4. Vou pular aqui, 18, 22. Veja bem, ele está contando aqui, olha, vê que o contador de atrasos, ele já tinha 2 e ele zerou. Por quê? Porque aqui saiu o 24, então ele já não está mais atrasado. Aqui saiu o 34, ele já não está mais atrasado. E agora aqui ele falou assim, olha, eu preciso de 3 repetições e já aconteceram 3. Mas lembra que eu falei que as configurações são, ele vai fazer a indicação quando houver uma ocorrência superior ao número de repetições que você colocar ou ao número de atrasos. Então vamos repetir mais uma vez. Eu coloquei aqui o 18, que não faz parte, o 22, que não faz parte, mas ele está considerando que os números estão se repetindo. Vamos colocar mais uma vez o número 0, vamos fazer enviar e colocar a repetição do 14, está lá. Então agora, houve uma repetição, que eu coloquei o número 0, ele não falou nada, tá? Porque não era uma repetição, era um atraso. Tanto é que agora, quando eu coloquei o número 4, ele zerou os atrasos. E quando eu coloquei o número 14, aí sim aconteceu a condição que nós falamos. Quando qualquer um desses números, ou mais desses números, se repetirem por mais de 3 vezes, no caso aqui se repetiu 4, você me faça as indicações dos corners e eu pedi para incluir os números. Não pedi para incluir vizinhos, tá? Vizinhos está 0. E aí, o 4, lembra que eu falei? Qual que é o split? No caso eu dei o exemplo do split, mas o corner, os corners que envolvem o número 4. O 1, o 2, o 4, o 5, o 7 e o 9. O 7 e o 8. Os corners que envolvem o número 14. Tá aqui. Os corners que envolvem o 24. Os corners que envolvem, no caso ali, o 34. Então deixa só, olha a cobertura que ele está te dando e a precisão. Se der o número 14, você vai acertar em 4 corners e mais número 14. O corner vale vezes 8, não é? Então, 4 vezes 8. 32 mais 36 vezes. Aqui, se der o número 24, você vai ganhar 8 mais 8, 16, mais 32 vezes. Se der o número 23, você vai acertar na mesma. Tá? Pode ser que dê o número 26, aqui está dando, você vai gastar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Veja bem, você vai estar gastando 13 fichas. Se der o número 26, isso aqui paga 8.
Então você vai ganhar menos do que você está apostando? Sim, mas isso faz parte da estratégia. Por isso você tem as repetições. Como você está monitorando esses números, então muito provavelmente isso aqui vai acontecer, inclusive mais de uma vez. Então pode ser que aqui, que você até perca 36, mas se der o 36 você até vai perder, a mesma coisa o 30, o 33, o 0, tudo bem, faz parte. Mas se der o 26, você vai ganhar menos do que você vai estar apostando. Mas para isso você tem a repetir a mesma aposta. E aí, se der na segunda vez que você apostar o 24, por exemplo, ou o 34, ou o 4, você já vai ganhar o suficiente para bancar a primeira vez e a segunda. A primeira vez que você fez essa aposta e a segunda também. E ainda vai ficar no lucro. Então, é uma estratégia, isso faz parte, tá? É assim que funciona. Vamos propositadamente perder. O que a gente falou aqui? Se ganhar ou se perder, mantém a mesma ficha. Então vamos perder de propósito 36. Olha, ele deu lá que foi loss e não mexeu em valor nenhum. Vamos perder mais uma vez 33 e ele não mexeu em valor nenhum. Opa, essa configuração não está boa. Recolhe, configura, destrava. E vamos fazer a mesma coisa, vamos falar assim, ó, vamos dobrar o valor e se eu ganhar, vamos aumentar uma na ficha. Vamos só mudar essas configurações e dessa vez eu vou pedir um vizinho, inclua um vizinho. E aí você vai ver uma coisa bem interessante. Vamos manter split, que é para a gente poder visualizar melhor isso que eu quero explicar. Então dessa vez eu mudei para split, mudei a minha gestão de banca, mantive isso aqui. Vamos até aumentar aqui mais, porque eu quero fazer um exemplo lá para você. Vamos deixar com 8, vai repetir 8 vezes a mesma aposta, é desnecessário. Mas eu coloquei agora inclui números e inclui vizinhos. Vamos fazer um play e vamos forçar aqui, mais uma vez, um resultado, né? Então vamos colocar 5, vamos fazer de sair por atraso dessa vez, 0, o 22, veja bem, eu estou fazendo de sair agora por atraso, tá? O 35, coloquei errado, coloquei 65, 35, o 0, aí repetiu o 35, veja bem, não repetiu nenhuma vez, nenhum desses números aqui, eles já estão com 6 atrás, vamos colocar mais um 25. E agora sim, olha só, veja só, espera aí, o 11 provavelmente não é vizinho do 14, nem muito menos o 5. De onde saiu tudo isso? Quando você falou inclui um vizinho, lembra que no Race, vamos abrir o Race aqui, vamos pegar, por exemplo, o número 4 e vamos pedir 2 vizinhos, vamos pedir um só, um à esquerda e um à direita, o 21 e o 19. Olha só, o vizinho à direita do 4, à esquerda do 4 é o 21 e à direita é o 19. Olha o que ele colocou aqui, vamos diminuir essa tela. Número 4, o 21 e o 19. Está aqui o 21 e está aqui o 19. Olha o que ele fez para você. Ele não só incluiu os números, porque eu pedi para incluir os números, mas ele também deu os splits dos vizinhos desse número. Por isso que você não pode colocar muitos números lá ou muitos splits. Mas veja bem, olha a cobertura que ele te deu e a precisão desses resultados. Quer dizer, é muito difícil de você perder aqui. E quando você ganha, você está falando aqui, por exemplo, se der o número 14, você está falando de números que são muito prováveis de ocorrerem. Se der o número 14, você vai ganhar no 14, porque ele pediu para você pôr uma ficha aqui, nesse split, que paga vezes 18, nesse split, que mais uma vez paga vezes 18, aqui e aqui. Então você vai ganhar 18 vezes 4, quanto que dá isso? Vou fazer essa continha aqui, olha. 18 vezes 4 mais 36 do 14. Portanto, você vai ganhar 108 vezes. Então, mesmo que dê um número 9, cara, você vai ganhar 108 vezes, vai pagar isso, você não precisa nem fazer gestão de banca aqui. Pode deixar as fichas no valor que tiver.
Então, é uma questão de você fazer a sua análise, né, e fazer essas continhas aí antes de decidir fazer uma aposta. Mas, via de regra, é assim que funciona. Tá? Vamos fazer aqui, a gente falou para que se perdesse ou se ganhasse, eu não sei se eu mexi nessa configuração. Ele dobra e ele aumenta. Tá, beleza. Eu esqueci de atualizar aqui, tudo bem, acho que eu só preciso fazer isso e ele vai atualizar, exato. Então, olha, ganhar, se eu ganhar, ele aumenta um valor uma ficha, se eu perder mais de uma vez, ele vai dobrar. Então vamos fazer assim, vamos ganhar, só para ver o que ele vai fazer, vamos falar que vai dar um número 20 dessa vez. Olha lá, ele passou tudo para 2, por quê? A minha gestão de banca está sendo agressiva. Eu pedi para ele, se eu ganhar, aumenta 1 na ficha. Vamos ganhar de novo? Número 1, pode ser o número 1. Número 1 você ganha. Olha lá, win, e ele passou para 3. Agora vamos perder, tá? Então deu para entender como é que é feita a gestão de banca aqui? Vamos perder. E eu falei que se eu perder mais de uma vez, ele dobra o valor. Então vamos perder. Vamos colocar o número 6 e vamos colocar o número 0. Olha lá. Passou para 6, ele dobrou o valor. Se eu tivesse falado, mantém o valor de 1, ele ia manter o valor de 1 ali, mesmo eu já tendo apostado 3. Tá? Aqui nas configurações, olha, se eu tivesse falado aqui, se eu ganhar, se eu perder, continua com 1, mesmo eu tendo aumentado o valor da ficha aqui, que chegou até 3, quando eu perdesse, ele ia voltar para 1. Tá? Então, também é um critério que você pode utilizar. Olha, os números que eu estou colocando não estão muito bons. Beleza, você já tem aqui 3 sugestões de número, 0, 35 e 22, que estão mais se repetindo. Todos os outros não estão acontecendo. Então, isso aqui já é uma baita de uma sugestão. Tá? Vamos voltar aqui nas configurações, destravar aqui. Gente, eu penso que isso aqui ficou claro. Vou tentar, eu perdi a noção de quanto tempo tem de vídeo aqui, mas se não ficou muito extenso, eu vou fazer uma pausa aqui, entro num cassino e vamos fazer jogadas com dinheiro real. Vamos ver só como é que fica aqui um street. A mesma indicação, dessa vez vamos tirar os números e vamos passar para 2 vizinhos e vamos ver o street. Play. Viu que ele limpou, tá? Ele entendeu que você mudou o critério, e ele limpou aquela aposta. Vamos fazer sair por repetição, que é mais fácil. 4, 14, 4, vamos repetir aqui, 14. E dessa vez ele me deu as indicações de street. Vamos atualizar aqui o view. E, olha lá, trios, tá? Trios ou street é a mesma coisa. Ou seja, e como eu pedi um vizinho, lembra que eu deixei um vizinho sem os números? Vamos voltar aqui na configuração só para a gente ver, não sei se vai dar para ler. Sem querer eu deixei 2 vizinhos, por isso que deu essa quantidade, tudo bem? E pedi street, mas eu não incluí o número, tá? Então por isso, está vendo aqui, ó, 4, 14, 24, não tem a marquinha branca, olha o 14. O 4 não tem a marquinha branca, o 34. Então ele não está indicando um número, mas sim 2 vizinhos, eu marquei 2, não reparei, marquei 2 vizinhos de cada um desses números aqui. Então ele me incluiu todos os trios menos o 28. É lógico, você tem que usar o bom senso, né, e ver aqui que são muitos números. No caso aqui, eu poderia ter incluído apenas um vizinho. Tá? Então, mas aqui a chance de você perder é mínima. Né? Só vai perder se der 28, 29 e 30. Até se der 0 você ganha, porque ele faz parte do trio aqui 0, 1, 2, 0, 2, 3. Tá? Então é isso. Né? Sherlock Holmes, por causa disso, é porque você vai dar uma pista para o sistema, né? Vai dar uma indicação, apontar qualquer sentido, e o software vai tratar de buscar as apostas que são mais viáveis para aquele conjunto de números que você informou. Beleza? Eu vou tentar aqui então gravar um vídeo, agora com jogadas reais. Quem quiser ver, olha lá na descrição do vídeo, tem o canal do Misael. Eu vou deixar inclusive a indicação do cassino onde eu vou jogar,
onde funciona melhor essa estratégia, vale muito a pena. E se não ficou tão grande, eu volto com vocês. Se não, eu gravo um segundo vídeo.